A nova NR9 pôs fim no PPRA, mudou de nome e agora ela é uma NR, uma norma com parâmetros para subsidiar o PGR. Como assim? A NR9 não traz, em momento algum, em lugar algum, em nenhuma das páginas, o termo PPRA. Ponto. Portanto, não existe PPRA, não será mais aceito PPRA, não adianta trocar a capa do PPRA e escrever PGR. Por quê? Porque o PGR é um pouco mais completo que o PPRA. Ele recebeu uma atualização, o PPRA, e aí ele veio um pouco mais robusto, com novas fases. E que fases são essas? Riscos ergonômicos e riscos de acidentes, que antes não eram obrigatórios o seu levantamento no PPRA. Algumas empresas faziam como boa prática, mas não era obrigatório. É tanto que aí que eu falo que aquela pernada do laudo ergonômico da NR17 era por conta disso. Se não era obrigatório, como é que você ia identificar, né? Enfim, só que agora a NR9, ela é uma NR que subsidia, vai subsidiar vocês, a gente, os profissionais que vão elaborar o PGR, no levantamento dos riscos químicos, físicos e biológicos. Toda vez que tiver lá no seu PGR, no seu levantamento preliminar do PGR, você identificar risco químico, físico e biológico, você tem que seguir as regras da NR9 para o levantamento, para o monitoramento e para o controle. Como assim? Os critérios são os da NR9. Até o momento, vocês já têm 2 anexos, que é vibração e calor incorporado na nova NR9. E dentro desses novos anexos, traz a possibilidade de uma avaliação preliminar qualitativa antes de sair medindo. E para corroborar e comprovar o que eu estou falando, eu vou abrir para vocês a norma, porque soa muito estranho quando a gente fala que não precisa avaliar quantitativamente o risco de vibração, por exemplo. Você pode avaliar qualitativamente. O ruído, a mesma coisa. E aí, dentro do texto da NR9, deixa eu pegar ela aqui para vocês, existe claramente dizendo que não precisa avaliar quantitativamente de primeira. Primeiro, você vai ver se essa vibração precisa de um critério maior, uma avaliação quantitativa, né? Vamos lá? Vou abrir aqui para vocês, ó. Ela já tem 2 anexos, vibração e calor. A NR9 é só isso aqui, ó. Isso e isso. E acabou, viu? 2 páginas praticamente. O resto são os anexos. O anexo 1 é vibração, e aqui que fala sobre a possibilidade de uma avaliação preliminar, qualitativa, digamos assim, né? Como já traz até na própria NHO. Deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição à vibração de mãos e braços e vibração de corpo inteiro, VMB e VCI, né? Considerando os seguintes aspectos. Você primeiro vai fazer isso aqui. Tudo que está aqui. O que é isso tudo que está aqui? Ambiente de trabalho, processo, operação, você vai olhar o que é. Qual é o contexto do ambiente de trabalho? Característica das máquinas, veículos, é máquina velha, máquina nova, enfim, porque tem diferença. As máquinas novas, algumas já têm laudo de vibração incorporado. Informações fornecidas por fabricantes sobre os níveis de vibração, tá vendo? Gerado por ferramentas, que tem algumas ferramentas mais modernas que já tem. Condições de uso de estado de conservação dos veículos, das máquinas, enfim. Característica da superfície de circulação, carga, se é esburacado, se não é, enfim. Estimativa de tempo, se é um trabalho permanente, se é um trabalho intermitente. Constatação de condições específicas de trabalho que possam contribuir para o agravamento. Qual é a condição? Aquela condição ali agrava mais por ser um trabalho com vibração. Esforço físico e aspectos posturais, NR17 aqui. Dados de exposição ocupacional existente. Tem dados que avaliou antes? Tem. Enfim, você tem que considerar também. Informações ou registros relacionados a queixas, enfim, o histórico da empresa, né? E aí, os resultados da avaliação preliminar devem subsidiar a adoção de medidas preventivas e corretivas, sem prejuízo de outras medidas previstas nas demais NRs. Se a avaliação preliminar não for suficiente para permitir a tomada de decisão quanto à necessidade de implantação de medidas preventivas e corretivas, deve-se proceder à avaliação quantitativa da exposição. Ponto. Só vai medir vibração se você não conseguir sanar, se você não conseguir implementar, depois que você avaliou o que está aqui. Porque a avaliação de vibração não é barata. Como eu falei para vocês, um medidor de vibração lá, Vibrate, custa R$25 mil. Não quer dizer, gente, que não precisa medir vibração quantitativamente. Quer dizer o seguinte, não precisa medir aquilo que não tem. Acabou aquele problema em ter que comprovar não exposição. Que antes era assim, tem vibração. Ah, tá. Mas você mediu? O auditor chegava e falava, você mediu? Cadê a prova? Agora não. Se você tem os critérios, o PGR é para isso. O PGR é para isso. O que precisa ser medido, tem que medir. E o que não precisa, não precisa. Para isso que tem uma metodologia, uma ferramenta que vai te subsidiar na tomada de decisões, não fica à mercê da sua decisão. Se deu um risco lá, classificou como grave ou moderado, obviamente que ele requer uma ação mais rápida, e é a sua ferramenta que vai dizer qual é essa ação. Então, é em cima dessa ferramenta que as ações são tomadas.
E aí você faz isso na avaliação. A NR9 serve para isso. Tem vibração, você vai ver o quê? Como é que avalia a vibração, gente? Os critérios. Primeiro, você vai olhar tudo que está aqui. Depois eu vou pedir o suporte para fazer um checklist disso aqui, para ficar mais fácil para vocês na hora de levantar risco de vibração físico. Que aí fica até mais fácil, que aí você já sabe o que você tem que olhar. E aí, depois disso, você procede, se você não conseguiu, você vai proceder com quantitativa. Aí você vai usar os critérios da NHO, 10 e 11, se eu não me engano, né? A NHO de vibração, que uma é para corpo inteiro e outra é mão e braço, que é diferente a metodologia. E na hora de você colocar lá no e-social, também é diferente, tá, gente? Tem duas unidades de medidas. Tem aquela que é uma média, que você tem um resultado da média, e tem uma que é o valor mais alto que teve ali na jornada. Então, são duas. Tem um AREM, se eu não me engano, né? DDR, alguma coisa lá. Então, são dois resultados que extrai. E isso vai no seu documento, que vai para o e-social, se tiver acima do nível de ação, que é obrigatório o envio, né? O e-social foi atualizado, já trazendo para vocês, só é obrigatório acima do nível de ação, não, se tiver abaixo, não é obrigatório o envio. Estar abaixo não é ausência de risco, tá? Vai ficar bem claro, porque senão a pessoa fala assim, eu tenho ruído, tá abaixo. Eu tenho que colocar o código 09? Não, tá abaixo. Não é, você precisa monitorar aquilo ali. É diferente de não ter o risco de ruído. O calor é a mesma coisa. Que se for fonte externa, área externa, mas tem uma fonte artificial, você pode usar esse monitoramento da própria Fundacentro. Mas segue as mesmas regras. A CTPP, o calendário de reunião, já tem o anexo de químicos da NR15, que é o mais problemático de todos, né? O biológico e o químico, para ser atualizado até o final do ano. Talvez até o final do ano incorpora mais um anexo aí na NR9. Mas aí vocês acompanham lá no Instagram, que saiu a atualização, eles colocam lá. E aí vai ser incorporado. Porque o que eles estão fazendo, na verdade? Vocês viram que o anexo 4 do decreto 3048, que é o anexo que traz aquelas substâncias, aqueles agentes, aquelas exposições que ensejam aposentadoria especial, é só o que está no anexo 4. A aposentadoria especial não tem nada a ver com insalubridade e periculosidade, é um mundo à parte. Aquela lista já foi reduzida ao extremo. Eles estão fazendo a mesma coisa com insalubridade e periculosidade. É tanto que no texto da NR1 traz assim, ó, do GRO, insalubridade e periculosidade é nos termos da NR 15 e 16, porque só paga insalubridade se tiver na NR 15, só paga periculosidade se tiver mencionado na NR 16. Se não tiver, não é insalubre nem periculoso, que é essa NR que regulamenta. Então, à medida que vai tirando as coisas de lá e trazendo para as outras NRs, ela vai saindo da insalubridade, da periculosidade, do anexo 4, enfim. Tipificação geral, traz os requisitos para avaliar físico, químico, biológico, quando identificado no PGR. Se não identificou, você nem vai ler a NR9. Se não tem químico, físico e biológico, nem precisa. Se tem ergonômico, você vai ler qual NR? 17. Se tem químico, físico e biológico, você vai usar qual parâmetro? 9. E ela traz identificação e avaliação e as medidas de prevenção. A identificação das exposições ocupacionais é químico, físico e biológico, a avaliação, você vai usar os critérios que está nela, e as medidas de prevenção. Essas medidas de prevenção aqui, o impacto maior é na hora de avaliar quantitativamente, porque quando você vê lá no seu PGR, que você classificou severidade e probabilidade, deu um risco alto, provavelmente para um risco físico que tem avaliação, você vai precisar medir. E aí, você só vai entrar com medida de prevenção e controle efetiva se você medir. Mas eu vou detalhar isso no PGR para vocês. Já possui 2 anexos, e para vocês entenderem como é que funciona a NR9 dentro do GRO, do novo contexto de atualização de NRs, como é que é isso? Ela faz o quê? Análise e avaliação preliminar e aprofunda se precisar medir. E aí você vai lá e toma as medidas de prevenção conforme o resultado. E aí o EPI ou o EPC, enfim, precisa seguir um critério. Você não vai direto no EPI. Você fez um PGR, um GRO, você está fazendo um curso até 11 horas da noite aqui, ouvindo o Joelma falar, feito uma maluca, para isso, para você saber que existe uma ordem de prioridade na hora de implementar. E essa ordem de prioridade vai impactar lá no e-social. Quando você for enviar o S2240, vai estar dizendo lá se você respeitou isso. É a hora que você prova se o EPI é eficaz ou não de verdade. Lembrando que o EPI é a última circunstância, é a última ação tomada. Se botou EPI e fala que descaracterizou a aposentadoria especial porque o EPI é eficiente, já perdeu, ponto. Já perdeu lá no e-social. A bola o goleiro já deixou, passou em várias pernas do goleiro. E aí, os registros da avaliação da exposição ocupacional ao agente você coloca no final. Porque o GRO é basicamente 3 etapas. Você levanta, identifica e avalia. O que é isso? Levantar. GRO, gerenciamento de risco, é a gestão, a forma como a empresa conduz. E para fazer isso, ela precisa levantar, ela precisa avaliar, considerar tudo que tem no ambiente de trabalho. E aí você vai para a etapa de avaliar. Avaliar é você ver a probabilidade, a severidade e classificar o risco. Isso é o coração do PGR. E aí você vai para a etapa dos controles de risco ocupacional,
que é esse controle de risco ocupacional? Vai PCMSO, vai plano de atendimento à emergência, vai procedimento de avaliação e investigação, vai PCA, vai PPR, vai uma porrada de coisas, os treinamentos, que são medidas administrativas, tudo vai aqui. Lembra quando eu falei que o SESI teve uma ideia muito boa? É obrigatório a empresa ter um PAI, que a gente chama de PAI, Plano de Atendimento à Emergência, todas, sem exceção, todas. Se você é consultor, se você faz gestão, você vai ter que vender o PGR, o GRO, o PAI, enfim, e o procedimento de investigação. Porque agora é obrigatório pela NR1, toda vez que acontecer um acidente, você tem que investigar, analisar e documentar. Antes as empresas faziam, enfim, quando o cliente cobrava, ou eu tinha uma gestão mais ou menos, agora é obrigatório. E aí a NR9 entra os registros da avaliação, daquele monitoramento que você fez, e o PGR, os outros documentos que complementam. Então, essa é a ligação direta que tem a NR9 com o GRO e o PGR. Mas eu vou detalhar, dentro da NR9, toda vez no PGR que tiver um ponto de atenção, eu vou linkar com o texto legal da NR9 para vocês entenderem, para ficar mais claro, assim, na hora de aplicar isso aí.